informação importante e das últimas horas. Terminou nesta madrugada, o julgamento de Vinícius Parizato, um dos skinheads acusados de obrigar dois amigos a pular de um trem em movimento. Lembra dessa história? Que doeu pra caramba em São Paulo? Foi em dezembro de 2003, nunca mais esquecemos. Ele foi condenado a mais de 31 anos de prisão em regime fechado, mas vai poder recorrer da decisão em liberdade. Condenado, mas livre para recorrer da decisão do Tribunal do Júri, Vinícius Parizato deixou o Fórum de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, pela porta da frente. O réu não respondeu a perguntas dos jornalistas. Você sai daqui do fórum se sentindo culpado com esse peso de 31 anos de condenação? Apesar de ter sido condenado a 31 anos, 9 meses e 3 dias de prisão em regime fechado, Vinícius não ficou preso, porque tem um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão do Supremo, ainda que nós não concordemos com ela, temos de respeitá-la. É a nossa justiça. O crime foi em dezembro de 2003. Vinícius e mais 2 skinheads ameaçaram e obrigaram 2 jovens a pular de um trem em movimento, como mostram as câmeras da estação de Mogi das Cruzes, que estão anexadas ao processo. Cleiton da Silva Leite foi atingido na cabeça ao cair entre a plataforma e os trilhos e morreu logo depois. Flávio Augusto do Nascimento Cordeiro teve um dos braços decepado. Antes de ser condenado nesta semana, o réu falou pela primeira vez a uma emissora de televisão sobre o dia em que Cleiton da Silva Leite morreu. Em uma entrevista exclusiva, exibida pelo jornalismo da TV Record, Vinícius negou participação no crime. Cheguei no outro vagão, perguntei para aquele pessoal o que está acontecendo, aí o cara falou, os caras são loucos, os caras pularam da janela. Eu falei, mas por quê? Aí cada um falou uma coisa. Um porque estava correndo, outro porque estava querendo surfar no trem. Ninguém sabia o que estava acontecendo na realidade. Apesar de negar envolvimento no crime, Vinícius não escapou da condenação. Antes dele, o primeiro acusado foi a julgamento em maio deste ano. Juliano Aparecido de Freitas acabou condenado a 24 anos de prisão. Segundo a acusação, na casa do acusado foram encontradas as armas usadas para atacar as vítimas. O outro envolvido, Danilo Jimenez Ramos, ainda não foi julgado. O julgamento de Vinícius durou quase 13 horas e terminou na madrugada de hoje. Além da condenação por assassinato e tentativa de homicídio, o júri aceitou também as 6 qualificadoras denunciadas pelo Ministério Público e que tornaram a pena tão alta. A defesa já recorreu da decisão e saiu aqui do Fórum de Mogi das Cruzes reclamando da ausência de testemunhas que foram excluídas do processo pela promotoria e que seriam importantes, segundo o advogado, para defender o réu. O Ministério Público não concordou com as testemunhas de acusação. Há incoerências, nenhuma acusa o Vinícius efetivamente, então nós queríamos essa cariação. Como não foi dada essa cariação, nós temos o direito de recorrer. Flávio, que acompanhou o julgamento inteiro e foi ouvido como testemunha de acusação, comemorou a decisão do júri. Hoje foi mais uma vitória, né? Conseguimos comprovar mais uma vez aí que realmente eu sofri um crime, né? Onde 3 skinheads estavam armados e vieram para cima da gente, né? Sem qualquer mínima possibilidade de defesa, né? Os pais de Cleiton também ficaram satisfeitos com a condenação, mas lamentaram que o réu permaneça em liberdade. Não é certo ficar assim não, eles têm que ir para a cadeia, eles têm que pagar. Dona Olina, mas esse país precisa mudar. Temos um país de igualdade social e de justiça. Agora, Renato Lombardi, o Flávio teve que esperar tanto tempo, um crime de 2003, que só agora. E o doutor Beraldo, que eu conheço, respeitado advogado, meu amigo, falou o seguinte, olha, faltou a cariação. Diante disso aí, será que pode realmente ter um recurso, 6h57, um novo capítulo dessa história? Geraldo, você percebe que o primeiro acusado foi condenado a 24 anos em maio. O segundo agora, quase 32 anos, e o terceiro vai ser julgado ainda. Agora, as pessoas se questionam exatamente isso, né? Por que uma pessoa condenada a quase 32 anos sai do fórum e sai em liberdade? Quer dizer, existe o problema do recurso, ele tem um habeas corpus que ele ganhou. Por que ele ganhou esse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal? Porque ele tem bons antecedentes, tinha residência fixa, trabalhava. Agora, de qualquer maneira, é preciso derrubar isso. Se nós voltarmos um pouco no tempo, o jornalista Pimenta Neves foi igual, condenado a 16 anos e 7 meses, também ficou tantos e tantos anos em liberdade por causa de um habeas corpus concedido pelo Supremo. Então é necessário exatamente mudar a lei, porque não é possível uma pessoa condenada pelo júri popular, claro que ele vai ter um recurso, por isso que ele vai recorrer em liberdade. Agora, como disseram os pais, é triste isso, você vê o assassino do seu filho ser condenado a quase 30 anos e sair em liberdade, voltar para casa e vai dormir em casa, quer dizer, o outro também está dormindo em casa e o terceiro ainda vai ser julgado. É preciso mudar a lei. A partir do instante que se muda a lei,
essas coisas. Condenou a 34 anos pelo Tribunal do Júri para a cadeia, meu amigo. Não tem recurso, não tem nada, Geraldo. 6 horas agora, 58 minutos. Falou tudo, falou pela voz do povo, Lombardi. Só que é o seguinte, né? Vocês de Brasília, que a gente vota, esperar alguma coisa de vocês, vocês estão cá e andando pra gente. Essa é a grande verdade. 6h58. Sabe que um dia esse país muda? Eu torço para um dia não ter mais um balanço geral policial. Eu torço. Isso significa que os seres humanos melhoraram, que esse país tomou vergonha na cara política. E agora, mudando de assunto, mudando de assunto, assim, o balanço geral...